Vamos sem vinheta então, Thiago? Vamos lá começar o grande debate, porque os nossos debatedores já estão posicionados. O Brasil registrou mais de 25 mil mortes violentas no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Fórum Nacional de Segurança Pública. O resultado representa um aumento de pouco mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. As mortes consideradas violentas incluem homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. O tema do debate de hoje é: quais motivos explicam o aumento do número de mortes violentas no Brasil? Os nossos debatedores são Jacó Filho, advogado especialista em direito penal. Oi, Jacó, bem-vindo. Olá, como vai? Tudo bem, Jacó. E o Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Oi, Caio, boa noite. Olá, Carol, muito boa noite. Boa noite ao Dr. Jacó, seja muito bem-vindo. Boa noite ao espectador da CNN. Vamos então começar com as considerações iniciais. Jacó. Olá, boa noite a todos, boa noite, Caio, boa noite a todos os ouvintes. É um tema um pouco complicado, não é uma situação simples. Você não pode aqui chegar e tentar explicar de uma maneira muito simples o que está acontecendo. A gente tem que tentar traduzir os dados que foram apresentados pelo Fórum da seguinte maneira. Imaginem a seguinte situação. Nós temos aqui, eu vou pegar os dados, pegar os números de 2016, 2017, trazer para 2018, 2019 e aí aqui trazer 2020. Imagina que em 2016 e 2017 nós tivemos um aumento significativo nesses números, né? E o porquê isso aconteceu? O Caio vai poder falar bem disso. E 2016, 2017, nós temos um aumento significativo. Por que isso aconteceu? Os estudos nos mostram que isso aconteceu por uma razão muito simples. Briga de facções criminosas. Um outro dado que nos traz tudo isso, o aumento, o discurso de ódio, foi uma outra razão, trazido por políticos. Um outro assunto que foi muito bem trazido aqui por Tânia, e eu trago aqui um estudo apresentado por ela, uma major, uma coronel da PM. Tânia Pink traz um estudo apresentado no seu doutorado, apresentando aqui uma outra razão da letalidade policial no Norte e no Nordeste. Enfim, em 2016 e 2017, nós temos um aumento significativo nos assassinatos no Brasil todo. Chega em 2017, em 2018, em 2019, nós temos uma queda muito grande no número de assassinatos. E o porquê isso acontece? Segundo os estudos do Fórum, isso acontece exclusivamente por conta das facções criminosas. Não só por isso, mas um dos motivos é porque as facções criminosas passam, infelizmente, por conta das facções criminosas autorizarem, e é isso, o não cometimento de crimes. Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho passam a ter uma trégua, e por isso passa-se a ter uma queda no número de homicídios. Há uma outra razão que os estudos mostram. O aumento significativo de pessoas, a queda de pessoas, a baixa densidade demográfica de pessoas no Nordeste. Isso fez com que abaixasse o número de homicídios no Brasil. Agora, em 2020, nós temos um aumento significativo. Motivo? Não temos um motivo esclarecedor. Não há uma razão específica que nós possamos falar. É esse o motivo. Nós não podemos apontar. Essa é a razão. Não temos uma razão clara que se possa dizer. Mas temos algumas. Falta, claramente, uma falta de estruturação política. Esse é um dos motivos. E na próxima, agora deixa o Caio falar e eu volto depois explicando melhor. Vamos às considerações iniciais do Caio Coppola. Caio?
Obrigado, Carol. Obrigado, doutor Jacó. Bom, sobre a questão em debate, eu vou ser bem objetivo, né? As mortes violentas, elas aumentaram nesse primeiro semestre de 2020 em decorrência de 3 fatores específicos. Primeiro, a inabilidade política do governo petista do Ceará e o seu descaso com a corporação militar, resultando em uma lamentável greve policial que escalou a violência naquele estado. Segundo, a interferência do STF, sim, para variar, o Supremo Tribunal Federal, em operações policiais, criando exigências burocráticas e restringindo o alcance de ações de policiamento ostensivo em comunidades dominadas pelo crime organizado. E terceiro, a soltura em massa de criminosos em razão da pandemia, uma medida irresponsável das autoridades judiciais que catalisou os conflitos armados entre facções rivais sobre os quais tratou o meu debatedor. Ao longo do programa, eu não vou ter nenhuma dificuldade em provar com fatos e dados irrefutáveis que esses são os reais motivos para esse aumento repentino e imprevisto de 7% nos números parciais de mortes violentas em 2020. Contudo, eu já faço uma ressalva muito importante. Na contramão dessa estatística preocupante, a criminalidade violenta, isso em sentido mais amplo, né, incluídos outros tipos penais, como os roubos, continua caindo consistentemente. O que demonstra que basta permitir que as polícias trabalhem com alguma segurança jurídica e, claro, com algum apoio político, para que a sociedade de bem tenha resguardado seus direitos básicos, né, a propriedade, a liberdade, a incolumidade física e a vida. Tá? Então, aqui também eu exibirei aí ao longo do programa dados que corroboram essa afirmação sobre a redução de crimes violentos no primeiro semestre do ano. Contudo, eu faço questão absoluta de utilizar essa fala inicial para combater a desinformação e o uso político do estudo divulgado, né, agora pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, porque, mais uma vez, o progressismo militante que contamina o jornalismo brasileiro distorce os fatos a serviço de narrativas falaciosas, especialmente contra as forças policiais ao redor do país, retratadas como excessivamente violentas. Essa rotulação é imprópria, é generalizante, mas, acima de tudo, é mentirosa. Eu já estou acostumado com esse tipo de adjetivação grosseira, mas, às vezes, a bolha se supera, né? Como no caso que eu pretendo expor, ou melhor, que eu pretendo denunciar ao espectador da CNN. Bom, a fim de noticiar o aumento de mortes violentas no primeiro semestre, a Folha de São Paulo e o UOL publicaram matéria intitulada, aspas, assassinatos voltam a crescer no Brasil após 2 anos de queda. É uma manchete um pouco confusa e precoce, porque os números são parciais e correspondem ao semestre, não ao ano completo. Mas esse não é o ponto. Essa notícia, ela vem acompanhada de uma série de infográficos, incluindo alguns com os números consolidados de 2019. Num deles, o título é o seguinte, aspas, número de mortes por policiais vem em alta desde 2013. E no gráfico que ilustra a evolução do número de óbitos em operações policiais, que ano passado somou 6.375 mortes, aparece a seguinte legenda sobre as ações policiais. 13,3% dos assassinatos do país. É isso mesmo que você ouviu, espectador. Numa matéria de capa do jornal de maior circulação no país e do site de notícias com maior audiência, a polícia foi chamada de assassina. Porque quem comete assassinato, assassino é. Mas no dicionário Michaelis, vejam só, hospedado no portal UOL, do próprio Grupo Folha, é cristalino ao definir o que significa assassinato, aspas, homicídio voluntário cometido de surpresa, com premeditação e superioridade em força. Então, em outras palavras, é um ato intencional, furtivo, planejado e covarde. Isso é muito, mas muito diferente de subir um morro tomado pelo crime organizado, com inferioridade de armas e agindo em legítima defesa da sua própria vida e da vida da comunidade do entorno. A própria origem, né, da palavra assassino, do árabe hashashin, ou usuário de haxixe, deriva de um termo pejorativo que remonta aí à época das cruzadas medievais para descrever fundamentalistas islâmicos que supostamente consumiam a droga antes de executarem as suas missões clandestinas sanguinárias contra seus líderes inimigos, né? Por isso
que, por exemplo, em inglês, a palavra assassination é utilizada para descrever o homicídio de grandes personalidades. Mas aqui, ninguém está cobrando noções de etimologia, de cultura ou de língua estrangeira da Folha de São Paulo. Hoje em dia, isso é pedir demais. O que a sociedade exige é apenas o correto uso do português e dos seus vocábulos, né? Que é o mínimo que se espera até do mau jornalismo. Então, das duas, uma. Ou a Folha não sabe escrever, ou escreve errado de propósito, para associar a polícia a atitudes deploráveis, como é o caso do assassinato. Por sorte, esse tipo de desinformação não prospera entre a maioria silenciosa, que sabe que, via de regra, o policial brasileiro não é assassino nem covarde, é herói e corajoso. Mas não existe ofensa publicada e divulgada pelas elites militantes da imprensa que consiga afastar o prestígio social das forças policiais e das forças armadas, que são, por definição, o povo fardado. Considerações iniciais feitas, só me resta desejar um bom debate aos dois. Por favor, doutor. Eu prefiro acreditar que a leitura dos dados feito pelo Caio aqui foram equivocadas por engano. Sim, fez uma leitura assodada, assim, aquela que você vai fazendo rápida, e aí leu errado, né? E o desconhecimento da legislação, assim, não sei. Eu acho que foi por... Eu vou me ater aqui a números e vou ficar preso nisso, tá? Vamos lá. No ano passado, citando números, né? Foram 6.357 mortes por intervenções policiais. Cabe aqui a mim, Jacó Filho, explicar ao espectador, ao telespectador da CNN, eu preciso fazer algumas explicações, tá? Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de ataque a esse veículo de comunicação, Folha, a esse ou aquele. Eu não estou aqui, eu também acho que o policial brasileiro ganha mal, o policial brasileiro precisa sim, é herói, precisa sim de muita coisa, precisa ser melhor instrumentalizado, precisa de muita coisa. Tudo precisa ser melhorado neste país, tudo. Mas nós não precisamos de falsos argumentos, repito, falsos argumentos, para que, de alguma maneira ou de outra, trazer ao ouvinte, trazer ao telespectador alguma informação equivocada. Vamos lá. Os dados trazidos pelo Fórum de Segurança Pública são de mortes violentas intencionais. Ou seja, esses números deste ano, 3.181 vítimas intencionais, policiais que mataram intencionalmente. Ou seja, para você que está me ouvindo, é o policial que pega a arma e mata porque quer, porque gosta de matar. E o número citado por ele, 6.357 e não 6.800 e tanto, os números 6.357 de 2019 também é do policial que mata porque gosta de matar. Esses números não representam o policial que sobe o morro, que sobe a favela, que vai até lá e, infelizmente, em legítima defesa, troca tiro com facção criminosa. Esses números não entram nessa porcentagem trazida pelo Fórum de Segurança Pública. Não entram. Jacó, apenas por uma questão de tempo, passa a palavra ao Caio Coppola. Na sequência, você volta, claro, para concluir a sua ideia. Por favor, Caio. Bom, que bom que a gente concorda, doutor, que o policial brasileiro é um herói, né? A pergunta que eu deixo para você nos seus próximos argumentos é se esses policiais responsáveis por essas mortes, se eles são assassinos na definição da Folha de São Paulo e aparentemente na sua definição. E se for o caso, se eles estão devidamente sendo processados por isso. Também fico muito curioso de você decidir aí isso, exercendo aí as suas próprias razões, que eles gostam de matar.
Mas, enfim, falando aí sobre dados, né? Eu disse que um dos motivos para o aumento da criminalidade era o descaso e a inabilidade política do governo petista do Ceará, governador Camilo Santana. Vejam só essa situação. Houve um acréscimo de 97% dos assassinatos só no primeiro semestre. Então, foram 1.050 mortes a mais no estado do Ceará. É 68% das 1.700 mortes que houve no resto do país. Outro dado, né, que eu trouxe aqui para o espectador da CNN foi o fato da soltura em massa dos criminosos ter catalisado, né, os assassinatos. Porque o que acontece? De certa forma, a custódia estatal nos presídios, ela cria um equilíbrio e ela protege certos grupos de certas facções. A partir do momento em que há a soltura em massa, e aqui a gente está falando só até junho de mais de 32 mil criminosos, 32 mil criminosos, a ponto do atual presidente do Supremo Tribunal Federal ter que escrever um artigo falando que coronavírus não é ou não deveria ser habeas corpus. Quando essa criminalidade volta às ruas, você tem conflito por território. Para você ter uma ideia, teve um mês no Rio Grande do Sul que cerca de 15% dos homicídios registrados foram justamente de egressos do sistema penitenciário. Então, é disso que a gente está falando aqui. Fora o fato, né, do STF, e isso foi amplamente noticiado pela imprensa, tem impedido ações durante a pandemia, como, por exemplo, o sobrevoo de comunidades por helicópteros. Então, assim, não são ilações. Está tudo registrado, fatos noticiados, números próprios. Quem mente dados falsos, ou quem alega que houve números mentirosos, então você apresente os números corretos, que você não fez. Jacó? Bom, eu não vou aqui, eu apresentei os números, eu não vou fugir do debate transformar isso num debate pessoal. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber aqui, Caio, de onde surgiu isso dos 15 mil que soltou, STF soltou. Eu realmente não consegui entender de onde veio esse número, traga esse número para mim, para eu poder entender, porque eu realmente não consegui entender. Não teve nada disso, houve uma liminar que foi derrubada logo em seguida. Não teve nada disso, Caio. Isso não aconteceu. O debate aqui, Caio, é para dizer o aumento da criminalidade por causa dos dados trazidos pelo Fórum de Segurança Pública. É disso que nós vamos falar. Eu não vim aqui falar de governo petista, mas trazendo aqui só o teu debate sobre o que aconteceu no Ceará, o aumento no Ceará, aconteceu por causa da greve dos policiais militares. É disso que você tem que falar. 13 dias da greve dos policiais militares. Houve 13 dias de greve, houve aumento na criminalidade. Da milícia. E dados mostram que o aumento dessa criminalidade ocorreu por causa da milícia do governo que se apoia. Então, é disso que a gente tem que falar, Caio. São esses os dados que eu gostaria que você trouxesse, que eu gostaria que você falasse mais. Então, não tem governo petista, não é disso. Nós não estamos aqui falando de PT, de Bolsonaro. É para a gente falar aqui de um só dado, criminalidade, Fórum de Segurança Pública. Para um pouquinho, sai um pouquinho dessa coisa de PT, desapega um pouco. Bom, claramente quem quer transformar esse debate numa questão pessoal é você. Eu só tenho que me defender de acusações falaciosas de que eu trago número falso. Você disse que não existe decisão do STF, então eu tive que buscar aqui em cima da hora duas fontes que você provavelmente confia, a Folha de São Paulo e o portal G1. Aspas, STF faz maioria para limitar ações da PM com helicópteros sobre favelas. Outra, maioria do STF vota pela imposição de mais mudanças na segurança pública do Rio. Essa é uma das 3 razões que eu dei para o aumento da violência. O outro é a greve policial no Ceará, que eu bem citei. Só que, infelizmente, para desespero de certas pessoas, parece que é proibido você mencionar a filiação partidária de determinados líderes políticos. Mas é um fato que o senhor Camilo Santana é filiado, sim, ao PT. E eu faço questão de responsabilizar as autoridades políticas, né, por esse tipo de, vamos dizer assim, de ruptura no tecido social, a ponto de ensejar uma greve policial no estado do Ceará. E, finalmente, sobre os dados que eu citei aqui, de novo, né, do Rio Grande do Sul, aqui, olha, de novo, UOL,
13,9% das vítimas de homicídios em abril eram presos soltos em decorrência da pandemia. Então perceba, doutor, que toda a sua argumentação dizendo que eu menti não se sustenta com uma simples busca de Google ao vivo em rede nacional. Vamos então aos argumentos finais, cronômetro ligado, 1 minuto, começamos com você, Caio. Bom, vamos falar de coisa boa. Como eu disse, existe muita narrativa em relação a coisas da segurança pública. E eu havia dito ao espectador da CNN que eu não teria dificuldade de mostrar que, ao contrário desse aumento, né, de 7% nos homicídios, os demais crimes caíram muito. Certo? Então, vamos lá, né? Os outros crimes, roubo e furto de veículos, queda de 42 mil eventos, isso é uma redução de 21% nesse tipo penal. Roubos de carga, queda de 2.259 eventos, uma redução de 25%. Roubos a bancos, chamam de roubos à instituição financeira, queda de 52 eventos, o que representa uma queda de 21%. Mas vamos falar dos roubos em geral? Ou seja, o que atinge a sociedade como um todo, dá um passo para trás, foi uma queda de 164.836 eventos, uma queda de 24%. E até contra a previsão de especialistas da pandemia, né, os crimes de violência doméstica, violência sexual, também caíram. É o caso da lesão corporal dolosa, que caiu quase 10%, os crimes de ameaça, que caíram 15%, os crimes de estupro, que caíram 22%. Agora, o que mudou? O aumento das medidas protetivas entre 2018 e 2019, que subiram 74.000%, que mostra que o crime é sensível à dissuasão por meio da ação das autoridades. Então, ao contrário do que coloca o doutor, a ação policial, inclusive a ação letal, justificada na Constituição e justificada na lei penal, também ajuda a atrapalhar o crime. Esses são os fatos, esses são os números.